Olha, não falei que eu voltava? Olha eu aqui outra vez. Isso mesmo, a Vicentina. Olha que você já conhece a minha voz. Não se faça de João sem braço, nem você de Maria sem perna. Viu? Essa gente, uma não sai do lugar. E o outro não recebe as dádivas do presente, né? Olha, se o presente chega a você com uma coisa grande, né? Ou pequena, e você diz, minhas mãos tá no bolso. Deixei meus braços lá em casa, né? Que a boa vontade, né? Que é a constante atitude de orar e vigiar, tudo isso, muita gente deixa lá em casa. Sai para rua sim, pronto para ser diferente dos outros, para ser melhor que os outros, para ser superior aos outros, para vencer em cada interação, como que se fosse uma competição, tudo. Ai, meu neto, sai disso. Um diz, eu não tô mais desse LT, saí do sistema. Mal sabe, o sistema que aprisiona é a falta de amor próprio e amor ao próximo. Não é a dependência financeira. Porque paz de espírito é a maior e melhor moeda a se almejar. Ter no bolso. Nem é no bolso, porque no bolso, aquilo que fica no bolso fica inativo. É ter no coração. Esse é o que eu disse, é certo? Mão no bolso é sinônimo, né? De pessoa inativa. Ai, ai, ai. Depois vai querer, né? Ai, como que vai? Vai dizer assim: como que eu queria o resultado tale, 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 tale. Todo mundo quer ficar com o corpo bonito. Ah, eu não quero. Quer. Lá dentro todo mundo quer. Como que dizer? Pelo menos não tem um corpo feio, cheio de banha. Ai, pô, mas eu sou gorda, eu sou tão linda. E tem gente que é mesmo, né? Bonita de qualquer jeito. Mas não é bonito de excesso de peso. É bonito o gordo. Mau excesso de peso é falta de saúde. Como é que você vai chamar isso de bonito, minha neta? Farta das coisas nunca é bonito. Tem que trabalhar para corrigir. Excesso de peso é excesso. O bonito é aquilo que nem é excesso e nem é farta. Viu? Então, muita gente na vida começa a chamar as coisas que não é bonito. Palavrão não é bonito. Cigarro não é bonito. Viu? Maledicência não é bonito. Mentira, então, gente, se você mente, pare, viu? Nada disso é bonito. Das pessoas aprendem a chamar o que é feio de bonito para não ter que se consertar, para não ter que ir atrás de corrigir aquilo que deve, né? Deve sim. Você faz coisa feia, tem que ajustar. Primeiro, o que está motivando você de fazer a coisa feia. Olha, o que motiva você de fazer a coisa feia, a coisa errada, vai continuar se você não descobrir o que é. E não for lá e apertar aquele parafuso sorto. Porque a veia é um parafuso sorto que você tem na sua cabeça, né? Uma formatação mental de outro dia ainda. Que você viu no outro, ou você viu na televisão, e você disse, nossa, olha aquela pessoa como você porta e olha o que ela tem. Eu quero ter o que ela tem, eu vou me importar como ela se porta. Mas daí você copia só as coisas que ela não gostaria que você visse. Olha.
que é o quê? O jeito que ela é rude com si própria e com os outros, né? O jeito que ela é impaciente, muitas vezes intolerante, né? Porque a vezes um é mais conhecido. Aqueles que dizem, sou seu fã, não tem respeito. Nossa, outro dia, quando o Michael Jackson ainda era vivo, ele abriu a porta da van assim. Gente, as moças e os moços, tanto de amor que tem, foi para pegar ele assim, te arrancou um pedaço do homem. Ranhou ele, arrancou sangue. Ele ficou sentido, né? Ainda que com muita paciência sorriu, acenou, mas a outra mão já estava segurando ali onde cortou. Agora você diga para mim uma coisa. Excesso de alguma coisa é bom? Nem de amor é bom, porque excesso de amor é fanatismo. E quanta gente, né, não ama Deus e não ama Jesus um pouquinho demais. Ai, não dá para amar Jesus demais, é verdade, né? Se for ver bem, tanto que ele merece, né? As coisas que ele representa. Merece muito amor, né? Olha, eu comecei a falar, o gatinho já começou a miar. Vamos ver. Oi, gatinho. Oi, gatinho. Olha, você veja, né? Jesus, o nome dele representa tudo aquilo que é bom. Pensa numa coisa boa. É isso que representa. Agora você não pode associar nem ao Cristo, nem a nada que é sublime e sagrado, excesso das coisas ou farta das coisas. Viu? Porque não faz jus. Olha, não faz jus, nem aqui e nem na China. Como dizes o jovem, né? Daí você veja, amar demais é exagero, comer demais é exagero, peso demais é exagero. Ah, mas então eu vou ficar deprimida porque a avó falou que eu tenho peso demais, então eu não sou de Jesus. Ai, nada a ver. Como diz o jovem, nada a ver isso que você falou. Isso aí é vestir roupa da vítima, viu? A avó tá falando que filosofia de vida que termina em atitudes de carência, de farta ou de exagero deve ser corrigido na fonte. E qual fonte é essa? Ela se acha que é certo fazer, viu? E a ver, uma pessoa acha que é certo comer demais, ser sedentário, não beber água direitinho, não ter paciência. Na hora de comer você tem que ter paciência, mastigar direitinho, mastiga bem. Aí chega as coisas no seu estômago, ele agradece, ele fala, ai, que bom que ele mastigou. Porque o trabalho que dá para digerir essas coisas inteiras que ele me manda aqui, olha, daí eu faço produzir um montão de ácido gástrico, aí vai queimando toda a célula aqui mesmo. Daí ele fica com acidez. Daí diz que toma remédio que fica tudo certo. Mas não fica. O remédio inibe a percepção da dor. Mas o estrago continua lá. É o que a gente chama de, literalmente, né? A ignorância. Por isso eu digo porque eu escutei do meu neto. Todo mundo na vida tinha que fazer uma faculdade de filosofia primeiro, depois uma faculdade de medicina. Primeiro para entender o pensamento, né? E depois para entender o funcionamento do corpo. Olha. E antes ele dizia também, por que não, depois, né? Fazer faculdade de direito. Para saber se colocar na vida.
e não ser passado de bobo, e nem fazer os outros de bobo, e nem, perante as leis, né? Ser mais um desavisado, que desconhece os seus direitos e os seus deveres, sobretudo, porque tem muita gente que diz, ah, eu tenho direito, e vai lutar pelos direitos. E não está mais do que certa, minha neta. Mas e os deveres? Ah, você se perguntou, será que eu também tenho deveres? Nem ir atrás de informar você vai. Ah, detrás do seu direito você vai, né? De saber quais que são os seus deveres, nada. Por fora, bela viola. Por dentro, nada. Então, a vida constantemente nos convida, olha, convida a sobriedade, né? Nos pensamentos, no sentimento, e a partir daí, sobretudo nas ações, né? Porque não adianta, você quer daqui 10 dias, tá 10 passos lá adiante, mas hoje que era para você dar um passo, você não deu. Então a avó não está dizendo, é feio quem fuma, é feio quem mardiz, é feio quem pratica qualquer vício. E é feio quem é gordo, sedentário. Mas a avó não está dizendo que quem pratica isso não é amado por Deus nem por Jesus. Pelo contrário, os espíritos mais evoluídos são aqueles que mais amam, sobretudo os que mais necessitam. E você necessita de correção, não dos outros, porque correção dos outros não chega no seu coração, viu? Então nem vai você corrigir os outros também. Como que a avó não faz isso? A avó não vai corrigir ninguém. A avó diz: meu neto, você corrija. Isso está errado. Vá na fonte ajustar. Porque a sua plantação depois vai ter que cobrar. Não adianta, você fecha o olho e começa a andar. O obstáculo que você não vê, nele você vai trombar. Adiantou ignorar? Nada. Mas nada mesmo. Por isso que a gente vem e aconselha. Né? Nunca julga. A avó não julga você que é gorda. Né? Você que deixa de estudar. Depois não sabe fazer uma multiplicação. Pergunta para você agora, quanto que é 6 vezes 8? Quanto que é 8 vezes 9? Ah, e você diz, não sei, vó. E não tem problema você não saber hoje, mas daqui uma semana você não sabe ainda de novo. Ficou desocupada. Ou priorizou no seu dia a dia tudo aquilo que nem perto de ser prioridade passa. Olha o problema. Então é corrigir nesta fonte. O que significa, avó? Né? Significa você olhar para o seu senso de identidade. Quais são os tijolos que estão construindo ele? Me diga só. Porque baseado no senso de identidade que você tem, olha o problema. Vai ser, porque aquilo é a origem, né? Os pensamentos que você hospeda. E hospedou pensamento, ele não fica de graça na sua cabeça, não. Ele vai buscar o elevador. Sabe quando entra no elevador? Aí você tá com pressa, você fica apertando ali a tecla, né? O botão pra você ir logo pro andar que você quer. Olha, pra fechar logo a porta e outro não fazer demorar mais ainda a sua viagem, né? Olha. Então você vai vendo. É desse jeito o pensamento negativo, destrutivo, malicioso que você deixa entrar na sua cabeça. Ele desce pro coração igual a mágoa. Lá arma barraca e depois começa a pintar todas as paredes.
né? De cor de tristeza, de cor de incompreensão. E vai ofuscando a luz sua que fica dentro e não sai. Por quê? Porque é uma tinta que causa opacidade, ou seja, impossibilidade da luz passar. Aí você está na Terra para emanar luz no mundo, não faz isso, o que que está fazendo aqui? Ai, vó, mas então não vale a minha presença aqui? Ai, minha neta, cuidado com o jeito que você escuta as coisas que a avó fala. Porque a interpretação sua da realidade determina o tipo de pensamento e sentimento que você vai ter, não o que os outros falam. Então a avó falou, você tem que se esforçar para interpretar da melhor maneira. Então, entendi, é o que a avó está dizendo. Aí você vai dizer assim, o que a avó está dizendo é o seguinte, hoje eu sou assim. Por quê? Porque ontem eu dei ouvido para tipos de formatações mentais que direcionava meus pensamentos, meus sentimentos e as minhas ações para gerar excesso na minha vida, para gerar farta na minha vida. A avó está dizendo que se eu corrigir o senso de identidade que eu tenho, né? Saber por verdade e fato que eu não sou vítima, que Deus me ama e, portanto, que é eu saudável. Você já pensou, você ter relacionamento com alguém? Você diz, come exageradamente, tudo o que você quiser, mas um pouco. Porque eu gosto mesmo é de ver você nos excessos. Ou você vai dizer assim, olha, estude direitinho. Você não tem ansiedade de não comer demais. Viu? Vá procurar assistência psicológica, emocional, física. Você não carregar peso gratuito. Porque o excesso é peso gratuito, viu? Você não precisa. É egoísmo também, né? Carregar mais do que precisa. Olha. E aí, dizer que eu sei que está certa. Ou certo, quando a evidência está mostrando outra coisa. É orgulho, é vaidade. Tudo o contrário do que é religiosidade. Outro dia uma moça perguntou para o meu neto. Você não sabe indicar um livro de incorporação? Aí ele disse, escute os áudios da vó Vicentina que você vai ver. Todo mundo quer incorporar espírito. E não está errado, né? E nem é feio isso. Mas o próprio espírito não incorpora. Por quê? Está incorporando o corpo. E o que é a prioridade para este? Primeiro, antes de você querer incorporar os outros espíritos de Deus, incorpora o seu mesmo. E o que quer dizer isso, avó? Quando você incorpora o seu espírito, quer dizer que você ancora mais luz no corpo. E quanto mais luz você está ancorando no corpo, mais predisposição de fazer o que é correto você tem. Ai, vó, já começou a falar que então quem faz aquilo que é errado tá com o diabo no corpo e aqueles que são bonitão, bonitona. Esse sim tem Jesus. Pode ser, não isso, né? Mas pode ser que não é o diabo, mas a ignorância no corpo. A pessoa tá assim. Você tá com a ignorância no corpo, achando que é bonito ser feio. Mas eu nasci assim. Olha, a avó não tá falando feiura de cara, viu? Porque isso ninguém é. Se fosse, Deus não criaria desse jeito. Toda obra de Deus é bonita. Aí vem o homem e estraga ela ao tornar-se sedento daquilo que não preenche. Você quer preencher o buraco na arma?
É o corpo que fica ressentido com aquilo que você come demais, com aquilo que você fala demais, com aquilo que você fala de menos, com aquilo que você sente demais, com aquilo que você sente de menos, com os exercícios que você faz demais, com o exercício que você não faz, ou que faz de menos. É o corpo que paga, fica ressentido. Daí Deus, na sua sabedoria, disse: eu vou fazer o corpo se modificar, para ele ver que ele está agindo errado. Aí o corpo vai ganhar peso, daí ele vai ver que tem coisa para consertar. E que é bom, né? Que é isso. Porque a pessoa vai somando treva no espírito, o espírito fica sobrecarregado, mas ela não vê. E daí o corpo tem que se enfermar, né? Adoentar. Que aí você diz: gente, eu tô com uma forma de pensar e ver a vida que não é a melhor, porque eu tô ficando estressada, impaciente, que o meu corpo fica ressentido, adoece. Ai, e aí dói em mim mesma. Olha o problema. Então o corpo sempre está falando para você: gente, olha o excesso que você está, como que dizer, né? Achando certo e defendendo. Para com isso, viu? Então não tem nada disso que os outros querem o semar, que os outros é vaidoso porque quer ser com o abdômen trincado, né? Que é um homem tão bonito, o homem de abdômen trincado, né? Mas não é necessário. Porque não pode ficar de sobrepeso, né? Porque é exagero. Agora, a pessoa tem uma predileção de trincar o abdômen, requer mais esforço. Mas não é só esforço, requer conhecimento. Porque você vai ficar fazendo abdominar, olha, você faz 900 abdominar e não soma os outros fatores necessários. Não adianta, você fica com músculo lá no abdômen, mas a capa de gordura não parece, não trinca, não define. Então não adianta nada atividade física sem estudar, sem ter o conhecimento, ou sem se orientar com quem o tem, ou com quem buscou e adquiriu conhecimento, viu? Então pare de acreditar que fechar os olhos e sair correndo é sinônimo de maturidade. Você entra no carro e você fala: vou fechar o olho, eu vou acelerar. Porque o combustível da ignorância eu já tenho. Olha o problema. Primeiro obstáculo, e queira Deus que não seja uma pessoa na frente, né? Para ser atropelada. O primeiro obstáculo você leva no peito. E Deus queira que não tire sua vida. Porque ninguém deve acelerar, nem a própria vida, nem sair correndo de olho fechado, e nem dirigir. Direcionar os recursos, que é isso que é o sinônimo, né? Porque o seu carro é o seu corpo. O seu carro são os recursos que Deus emprestou para você. Olha. E aí você margasta, marusa, marinveste, tudo. Como que pode ser isso? Defende a sobriedade na forma da religião que você professa, na forma da ética e moral que a sua família te ensinou. Senão a família não ensinou nada, avó. Mas a sociedade tem sim muito bom exemplo. E ensina sim. Não, ensina. Ai não, avó. A sociedade só ensina coisa feia. Aí você está sendo, né, parcial. Porque a sociedade ensina tudo. Aí depende para onde você olha. E o que dela você recebe. Então, transferir responsabilidade para o grupo de ideia e informação que se grudou na parede do seu coração, que se transformou em senso de identidade e dirige você, é infantilidade.
tanto moral quanto, né, intelectual, quanto religiosa e espiritual, viu? E vá cortando isso. Porque se tem coisa feia pregada no mural do seu coração, é porque com as suas escolhas, para aquele tipo de ideia, você deu mais atenção, mais valor. Por exemplo, você dá valor para uma pessoa, ela fica feliz, né? Ai, que legal. E ela quer ser sua amiga. Pensamento negativo é a mesma coisa. Você dá valor para ele fica feliz, ele quer ser seu amigo. Daí ele entra na sua cabeça, aí desce para o seu coração, é junto da mágoa, ele começa a pintar as paredes. Aí, parede pintada de tristeza, de incompreensão, de que o certo é cortar caminho, odiar os outros, vai criando, sabe que tipo de caráter dentro de você? Um caráter muito feio. Muito feio. Aí você fica aquele tipo de pessoa que é mau caráter. Pela frente é uma coisa, por trás é outra. Às vezes pela frente e por trás tá rindo, 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 mas na cabeça condenando, condenando, condenando os outros. Nem precisa eu ir lá e puxar a sua orelha, que eu já estou fazendo agora. E não adianta você falar, ai, não é comigo. Se é com você, o seu espírito está puxando a sua orelha, está dizendo, mude, modifique, se modifique. Porque você continuar desse jeito, você vai chegar do outro lado, as paredes vão estar tão pintadas, tão opaca que não permite que a luz passe por ela. Daí você, com luz, mas sem poder usar ela, vai estar no escuro igual outro que não tem tanta luz que nem você. Mas todo mundo tem luz, né? Algum. A luz está mais presa lá dentro do seu coração. Porque o senso de identidade que você foi pintando, que é o conjunto de informação que você dá valor de verdade, deixou opacas as paredes do seu coração, onde a luz existe. Daí você lá do outro lado se encontra na escuridão. Mas não é porque você foi colocada lá. É porque com a sua luz você não vê nada. Daí você tem sintonia com gente confusa, cansada, com raiva. Olha. E aí ela vai fazer o quê? Animalizada. Morder, chutar, gritar. Tudo isso que é a pintura do inferno, né? Mas inferno nem diabo existe. Existem essas ilhas de sintonia que eu sei por aquilo que construiu durante toda a vida, olha que não é pouco tempo, 80 anos, meu Deus. Mínimo, né? Que seja 30, já é bastante. Você morre com 40 ou com 50, não importa. Vai morrer cedo, mas foi o tempo que Deus achou por você suficiente para você praticar tudo aquilo que sabia ser correto, para que a luz no seu espírito brilhe. E do outro lado, você enxergue por onde andar. E quem tem luz acesa do outro lado não tem sintonia com treva nem ambiental e nem treva dos outros. E que bom, né? Você ir para o outro lado e já poder trabalhar em favor daquilo que é sagrado, né? Ai, que coisa mais maravilhosa se ocupar amando o próximo como a si mesmo, né? É verdade isso. Então, o efeito, já disseram, né? Faz tempo já. O efeito, já disseram faz tempo, mas o meu espírito de guia está falando, muda essa frase. Porque a frase diz assim: o efeito que você tem nos outros é a moeda mais valiosa que existe. Mas você não tem efeito em ninguém, né?
É aquilo que você dá passagem que tem efeito nos outros. Aí a gente tira de você a vaidade de dizer eu que encaminhei positivamente os outros. Né? A gente tem essa vaidade. Ela é, até certo ponto, né, humano, mais saudável que muito tipo de situação aí. Né? Que as pessoas cultivam. Que as pessoas cultivam. Viu? Ela é sim. Olha que coisa boa, né? Mas você veja. É mais sóbrio você dizer: eu sou antes bom exemplo de esforço. Para quê? Aos outros, sobretudo a quem tem que chegar, chegue aquilo que Deus enviar. Olha. Porque quando diz Jesus vai voltar, não vai voltar um ser humano perfeito, diferente de todo mundo, para repetir tudo que ele repetiu até hoje ninguém escutou. Por que vai escutar agora? Vai fazer a mesma coisa. Por quê? Porque se a maioria não tem sintonia com aquilo que ele representa, vai escantear ele, vai crucificar ele de novo. Que já crucificam, né? Crucificam, sim, as pessoas crucificam, até a gente, né? Crucifica Jesus diariamente quando faz aquilo que é contrário à bondade que representa a sua essência, o seu nome, sua história, seus ensinamentos. Olha, profundo isso. É digno de meditação, né? Porque Jesus é muito mais que modelo e guia. É exemplo de bondade e justiça. É pedido constante na nossa mente e coração, na nossa consciência, de sobriedade, para exercitar diariamente amor próprio e amor ao próximo. Ai, que quantas palavras, né? Chegam assim do céu, né? Para iluminar o nosso caminho. E a gente dessa forma, né? Adquirir luz. Olha, a luz da paciência, da gentileza, de tudo aquilo que você mesma, nem a avó, aprendeu ser nobre falar, ser nobre pensar e ser nobre sentir. Gente, tá tudo na nossa mão, né? E não custa nada. Olha, não custa nada. E é o melhor plano de saúde. Jesus, né? O melhor plano de saúde. Porque você com paciência não fica estressada. Metade das coisas que sofre, o que dói, evitaria. E a outra é cruz, né? A suportar. A cruz que a gente vem para carregar, às vezes é muita coisa que a gente fez na outra vida. Você acha? Meu neto, olha, ele tem o nariz entupido desde sempre. Por que será? É uma cruz que ele tem que carregar, coisa que fez no passado. Algum desajuste está corrigindo no perispírito dele. É melhor faça sem reclamar, né? Olha. Feia operação, até a operação feia. Não adiantou nada. Continua tapado, porque tapa pela alergia. Não é pelo. Tinha o desvio, né? Mas daí chegou o momento que Deus falou: pode tirar o desvio. Daí ocorreu a operação. Teve todas as condições, o momento certo, deu tudo certo, os espíritos foram lá. Ajudaram tudo, os bons espíritos, médico. E ele fez as operações que também estava no caminho como mérito de poder fazer. Mérito já de outra vida adquirido nessa. Mas se a cruz para carregar deve continuar, olha,
vai continuar com o nariz tapado. É melhor, mais vale não reclame. Então você às vezes tem uma dificuldadinha, né? Você manca, ou algum pisca, né? Algum pisca. Pisca chama a atenção dos outros, às vezes fica até com vergonha. Algum gagueja, algum não escuta bem. Algum tem um problema que só você sabe que é o problema que você tem. Né? Algum ronca de noite. Tudo provação. Provação do processo evolutivo. Ah, mas então tá bom, vou continuar roncando então, vó. Não, a avó não disse isso. A avó disse que é uma aprovação. Você e pros outros. Ah, então, olha que ótimo. Vou causar aprovação pro meu marido, pra minha esposa. Assim eles crescem em paciência. Mas quem causa e quem se ocupa de causar aprovação pros outros é a lei divina, não é você. Quando você faz isso, você se envolve com aquilo que você não tem ciência. E aí acaba se melando. Viu? Olha, de sujeira, minha neta. Acaba se sujando toda. Não se mete aonde você não tem ciência. Porque você não vai sair de lá melhor do que entrou. Pode escrever. É uma boa frase, escreve ela. Não se mete onde você não tem ciência para entrar. Porque você vai sair de lá pior do que entrou. Viu? Mas pior, hein? Olha. Pior do que entrou. Então, quem sabe o que o outro tem que pagar, o dia que o outro tem que deixar de carregar aquele peso na cruz, é tudo a providência divina. Está escrito na lei. E já estava antes de você encarnar, devido a tudo o que você tem que, né? Como que dizer? Lá na energia sua, existe negatividade que você tem que transmutar. E transmuta vivendo as provações que te competem, né? Que são as vicissitudes da existência corporal. Olha que lindo isso. Demais, né? Nossa. É útil, né? Porque haver uma coisa linda, mas você não torna ela útil, fica uma beleza sem muito objetivo, né? Quando tudo pode ter. Mas depende da sua predisposição e interpretativa. Que é quanto farta. Por isso que a avó fala. Muita gente entra no dia com a mão no bolso, com preguiça, com indisposição. E tudo aquilo que o presente queria te dar, você não consegue carregar. Porque a mão ficou lá em casa. No bolso, da preguiça, da indisposição, né? Da vaidade, do orgulho, do egoísmo. Não, porque tinha que ser do jeito que eu quero. Daí eu abro a mão, esparo uma mão, vou até comprar uma peneira. Porque daí eu levo desse presente tudo o quanto eu aguento. Mas não é o que você prefere que é melhor para você. É aquilo que Deus acha bom você receber. Então aconteceu um tipo de situação, um desdobramento, que você acredita que favorece o outro e desfavorece você injustamente. Lembra da justiça divina, que você não vai ficar nem chateado, nem contrariada, minha neta, você vai ficar. Você vai dizer, dentro das leis de Deus, o que acontece estava escrito para ser assim. Por quê? Porque Deus é inteligência suprema, bondade infinita, além da causa primária de todas as coisas, né, meu neto? A avó repete tanto isso porque ainda você não entendeu. Você vai terminar o encontro de hoje, você vai achar que entendeu isso, mas ainda não entendeu. Tanto que vai transparecer naquilo que você fala, naquilo que você pensa,
naquilo que você sente. Por isso que ah, né, as pessoas estão certas quando dizem: ai, que eu ouvi a avó uma vez não é suficiente, vou ouvir de novo. Daí você captura, mais, você capta, né? Mais coisa que você nem tinha visto que estava ali. Olha que coisa boa. Então a avó vai repetir quanta vez tiver escrito para a avó repetir aquilo que você precisa ouvir, né? Porque uma hora aquele horizonte se abre. Ai, que sentimento de leveza, libertação e satisfação é esse, né? Quando a gente compreende algo e passa do nível anterior para o novo patamar, né? De onde veio interpretar a realidade da vida, onde existe maior sobriedade. Daí a religião deixa de ser uma prisão, uma obrigação, e se converte em naturalidade, no falar, no pensar, no sentir, sobretudo no amar, né? Porque para isso está esta, aquela e todas as religiões, viu? Na graça de Deus, né? Tudo na graça de Deus. Ai, tudo, viu? Mas tudo mesmo. Ai, que encontro esse, né? Ah, então, assim como que dizer, né? Perfeito dentro das nossas limitações, né? E é isso que devemos buscar ser. Perfeito dentro das nossas limitações. Das nossas, né? Mas de que jeito, avó? Renovando a cada dia, ao receber o bastão daquele que você foi ontem. Renovando a promessa de ser uma versão melhorada. Olha, ontem eu não fiz, não comi direitinho, não fiz esporte, não estudei, não fui gentil com as pessoas que estão trabalhando, tudo. Comigo mesma, com o próximo, com a minha família, com meus amigos. Mas hoje eu vou ser, vou. Nem que seja 1% melhor. Porque 1% hoje, em 10 dias, fico repetindo isso, já são 10%. Em 100 dias, 100%. Não passa nenhum ano, você já é outra pessoa. Agindo assim em todas as frentes, ainda que evolua pouco, só de você ter dado ficha para aquilo, atenção, investir recurso, energia naquilo, que você melhore 1% por ano. Por ano não, né? Porque é muito pouco. Mas que você melhore e ponha aí. Pode ser 1%, meu guia fala, não tem que ser tão exigente. Mas tem que exigir. Mas exigir aquilo que alcança. Então, para cada um, a porcentagem vai ser específica. Mas que represente tudo aquilo que você pode naquele momento. Dentro da sua humildade, né? Dentro das suas condições físicas, psicológicas, emocionais, né? Mas que avance tudo o que puder, viu? Mesmo que seja, digamos que seja 1% por ano. Olha, se sua luz aumentar em 50 anos 50%, que bem-aventurado. Que bem-aventurado você não é, minha neta. Mas não é que é por sorte ou porque, né, como que dizer, é preferido de Deus, preferida, não existe isso. Vai cortando. Ah, a minha religião é a preferida de Deus. Gente, pensa isso. É de uma imaturidade. Você cria 10 coisas. É igual Deus que cria 10 religiões. Se são as 10 sua filha, se é amor infinito, bondade infinita, misericórdia, como que faz sentido acreditar que você vai ter predileção por alguma delas?
Uai, vó, mas daí acaba a graça de seguir a minha religião e não seguir a do outro. Porque a avó fala porque a religião não é externa. Onde que você aprendeu isso? A religião é interna. É o comportamento seu. A externa ensina aquilo que é sagrado falar, é sagrado pensar e é sagrado fazer. Todas elas ensinam do seu jeito. Mas você fazendo, aí a religião vai se instalar onde ela deve existir, que é no coração humano. Viu? E aí não vai ter mais exagero. Ah, mas eu sou feia. A avó falou que eu sou feia. Não, 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 não. A avó falou que feio é o excesso de peso. Você é bonita. Você é bonito. Feio é farta de peso também. Tem que ter o peso ideal. Mas não tenho dinheiro. Tudo que a gente não tem hoje, a gente tem que procurar ajuda para construir com esforço, com a dedicação, que com o tempo chega. Só ter paciência. E em cada dia, determinação, disciplina, estudo e trabalho. Viu? Porque que nem que a avó falou. Você entra num dia com a mão no bolso e a vida quer te dar todo tipo de presente, mas você ou fica com a mão no bolso, esquece os braços lá em casa, como é que você vai carregar tudo aquilo que a vida quer te dar? Não tem jeito. Por isso, predisposição, orai e vigiai. Trabalhe, estude, sem reclamar. Que no final do dia, tantas coisas você vai poder levar para a próxima jornada. Que acumulou e que não pesa. Que é conhecimento, que é autoconhecimento, que é luz no seu espírito. Viu? E tem excesso. Ou faz o que não deve, vai descontinuando. Que você não precisa mudar e ser diferente fisicamente hoje. Porque a pessoa bonita não é a bonita por fora, é a bonita por dentro. E quem é bonito por dentro, com o tempo, aquilo que está desajustado por fora se ajusta. E para falar a verdade, está dizendo o meu guia espiritual aqui. Essa coisa de feio, porque é gordo, ou bonito porque é magro, é vaidade do ser humano. Que não vale a pena defender, e nem por ela brigar. Nem consigo próprio, nem com os outros. O que se pede é sobriedade para descontinuar o que não favorece a saúde. E por que é importante? Porque Deus confiou a você um corpo que não tem dinheiro que pague. Até hoje não descobriram quanto vale um corpo humano. Por quê? As pessoas que vai correr corrida de cavalo, a outra lá outro dia pagou 6 milhões no cavalo. E anualmente paga 2 para ele ficar com saúde. Mas ela mesmo fuma. Aí você me diz, a saúde do cavalo vale mais do que a dela. O corpo do cavalo vale mais do que o dela. Outra se droga, a outra é maledicente. Nossa, avó, mas esse maledicente é tão feio quanto ser cultivador de excesso de peso, de falta de peso. Olha, não fica longe, viu? O problema é que o excesso de peso só representa indisposição de corrigir na fonte o que você já tem força de corrigir. E se não tem, a vida já apresentou recurso para você corrigir. Excesso de peso, falta de peso, excesso de vaidade, né? Olha, ansiedade, qualquer coisa em excesso ou em farta, né? Se farta é coisa boa, tem que ir atrás. Se sobra coisa ruim, tem que ir atrás de ajustar, né? Aí você vai ver que não se deve, olha, tá repetindo meu guia espiritual porque é importante. Não se deve associar vaidosamente o externo com a beleza
que só existe realmente no interior das pessoas, quando elas permitem amar a si mesmas e ao próximo como se amam, em palavras, não só em pensamento, não só em doutrinas, mas em sentimentos também e em ações. E aí, ainda que a pessoa seja gorda, ela sendo linda por dentro, mas eu já sou linda por dentro, é verdade. Você é uma pessoa muito agradável. Você é uma pessoa, nossa, se você morrer hoje, você vai para o céu. Porque é realmente uma pessoa boa. Mas você não vai deixar de ter que responder no tribunal da própria consciência referente aos descuidos com o corpo. Porque vai que você tinha que ficar aqui mais 10 dias e por causa do seu excesso você partiu antes. Vai, eu vou pro céu igual porque eu fiz bem. Vai pro céu igual. Mas não é o céu que podia ir. É um céu menor. É um céu de uma vibração menor. Ah, mas daí eu não tenho vaidade de ir para um céu maior. Olha, não justifique. Muita gente faz isso. Não justifique aquilo que você sabe que não deve fazer. Vó, não é feio ser gordo. A avó não está dizendo isso, neta. É feio o excesso de qualquer coisa, minha neta. Gordo não é feio. Você faz bondade? Eu faço. Então você vai ver como isso vai refletir. Ah, mas então você está falando que quem é gorda não faz bondade. Algum nível de desamor existe em todos nós, que reverbera no corpo. E se não é o caso é isso, corrija. Ah, mas eu sou daqueles gordos que não tem correção. Daí, paciência. Porque ninguém de fora deve julgar o outro pela aparência dele. Por quê? O feio é aquilo que está dentro e a gente alimenta, que com o tempo transforma o externo. É dentro que tem que se corrigir. Né? Então a avó reitera: não tem nada de errado em ser gordo, não tem nada de errado em ninguém que vale a pena ser julgado pelos outros. É muito menos por si próprio, para se sentir mal. Não adianta, eu escutei a avó, agora me sinto mal. Não adianta porque está fazendo mal a si próprio, e tem que fazer o bem para si próprio. E como é que você faz o bem para si próprio? Se amando. Ah, mas eu vou amar uma coisa que é feia. Você vai amar aquilo que é a realidade do presente. Né? E aquilo que é feio, você corrige, que com o tempo muda. Mas sempre com amor, viu? É isso que a avó tem falado. A ver, muita gente não é gorda, mas tem aquela banhinha, né? E tem problema isso? Não tem problema isso. Mas tudo aquilo que você sabe que é certo fazer, não faz. Se torna excesso de peso na própria consciência. É isso. Às vezes uma pessoa magra e linda tem mais excesso de peso na consciência que uma pessoa gorda e linda. Viu? Porque a pessoa é linda. E o que ela fala e faz é lindo. Mas excesso de nenhum jeito merece aplauso. Nem defesa. É isso que a avó está falando. Com muito amor, né? Por todos. É ensinando que deve sim. Amar, nossa, incondicionalmente. Quem quer que seja. Porque nossas formas são passageiras. E com o tempo, o amor próprio, o respeito de si e dos outros, né? Aquilo que é excesso, muitas vezes, repito, uma pessoa, né? Que não tem excesso de peso, mas excesso de vaidade,
Tá muito pior, porque o peso acusa a necessidade de correção em algum lado, né? Mas o excesso de vaidade não aparece. Daí a pessoa não acredita que precisa resolver alguma coisa dentro dela, né? Na graça de Deus. Ah, e hoje a gente aprendeu tanta coisa, né? Ele lidou com tanta sensibilidade porque é sensível. Mas veja, quando você escuta alguma coisa e projeta no outro a pecha de Mardoso, né? O crachá de Mardoso, né? O título de pessoa má, porque falou aquilo que você não gosta de escutar. Daí você vai continuar fazendo aquilo que você se sentiu mal, porque justamente a partir de agora já não pode ignorar. Mas muita gente diz: eu me senti mal porque eu achava que eu era valiosa para Deus e agora não sou mais. Porque eu tenho excesso de peso. Se Deus ama tudo e todos e Ele fez a possibilidade de alguém ter excesso de peso, é porque Ele sabe o que estava fazendo. E acreditar que Deus ama menos qualquer uma das suas criaturas é discordar que Ele é infinitamente justo e bom. Tudo o que acontece na vida é espelho para o processo de depuração e autoconhecimento. Outra pessoa vê você gorda, vai querer julgar achando que ela é melhor que você. Mas a veia, você está ano-luz na frente dela, porque o único excesso que você tem é no corpo. É isso você corrige. Com 5 anos você está outra. Basta querer dar um passo de cada vez. Mas não é outra externamente, porque isso não importa. Morre e fica tudo aqui. Mas os excessos você leva no espírito. E aquilo que deixou de fazer, quando teve recurso e inteligência e não fez, isso você vai ter que prestar conta. Mas esconder detrás de mágoa, né? Para dizer que foi maltratada, que falaram mal de mim. E esconder detrás de sentimento negativo e ainda não ter entendido. Sobretudo de quem diz amar você, né? Que nem que é o caso da avó. A avó fala as coisas, primeiro para a avó escutar, né? Todo mundo, minha neta, você não é exceção, não. Não importa quão linda você esteja, quão magra você esteja, e muito menos quão gorda você esteja, e quantos vícios você cultive. Não importa quem seja, aquele que diz, não tenho nada para corrigir. Olha, está se enganando. E aquele que diz, é bonito, excesso, não só está se enganando, mas está protelando o momento de ter que assumir a responsabilidade de corrigir aquilo que está causando excesso, de qualquer tipo. Excesso de vaidade é tão feio quanto excesso de ansiedade. Aí você diz, mas é o excesso de ansiedade que me faz ser assim. Não. É o se hospedar ele dentro de você. Mas eu não sei como parar com isso, vó. Pois é, quem não sabe, estudou, ficou sabendo. Ah, mas eu não sei onde estudar. Quem não sabe onde estudar, vai procurar saber onde estudar. Mas eu não sei onde saber como estudar. Então vai procurar onde saber como estudar. Sempre tem onde, sempre tem jeito de dar o primeiro passo.
Basta você, primeiro, abrir mão de vaidade, abrir mão de orgulho, de que do jeito que está é o correto, eu vou continuar assim. Sendo que não é aos outros que diz. Porque os outros dizer, você pode tranquilamente deixar que entre por um ouvido e que saia pelo outro. Porque ofensa é aquilo que a gente faz do que ouviu. Quando recebe com contrariedade, com rebeldia, esquecendo que se aconteceu e se foi dito, era uma prova. Era a prova para saber se eu ia amar ou se eu ia odiar. E aonde eu me colocar, lá a minha energia vai vibrar. E aquele tipo de pessoa, nem é tipo, né? O meu guia está me corrigindo. Aquelas pessoas naquela condição temporária e passageira são as que você vai atrair para sua vida. Então muitas vezes um diz, eu sou linda. Não tenho excesso de peso, mas tenho excesso de vaidade. Que é melhor, igualmente, buscar corrigir na fonte. Porque qualquer excesso, depois da morte do corpo, segue no espírito. Não na forma de volume, mas na forma de peso espiritual. Viu? E uma pessoa com peso espiritual não pode subir as levezas que ela, pela sua evolução, já poderia alcançar. Né? Então, se tem alguma coisa necessitando de ajuste, um parafuso sorto, né? Que é o senso de identidade, que é formado pelas informações que você deu valor de verdade. Precisa ser apertado, repito, se tem um parafuso sorto, não sei, que precisa ser apertado, você nunca vai conseguir enxergar ele, nem apertar, tomando ofensa daquilo que estava escrito para ser dito, que estava escrito para chegar à sua consciência. Viu? Então faça as paz consigo mesma, consigo mesmo. Se é certo, vá atrás de corrigir. Não se esconda não se esconda detrás de muro de vitimismo. Ai, como que eu fui vitimada. Ai, como que eu fui ofendida. Ai, como que a gente deve combater esses outros aí para calar a boca deles, para eu não ser mais ofendida. Olha, você acha que você está do lado do bem, agindo assim? Você acha que está do lado de quem está plantando a boa semente, agindo desse jeito? Mas ele fez maldade para mim. Não foi maldade. Mas esse foi. Digamos que tenha sido. Vai responder com a mesma maldade, achando que é diferente dele ou dela? Olha, quanta hipocrisia, né? É isso que a gente tem que combater, não os outros. A hipocrisia na gente. Que, evidentemente, se em algum momento desse áudio hoje você se sentiu mal ou contrariada, ou levemente ofendida ou ofendido, pode ter certeza. A sua própria consciência já ligou a sirene, né? Que nem a sirene da ambulância. Win, 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 win. Nossa, essa parece de alarme, né? Inho, inho, inho. Aí, ficou melhor. Já tocou o sino lá dentro da sua cabeça. Olha. Isso que você está sentindo não é ofensa. É indisposição de se corrigir. E aí você diz, fui ofendida para poder continuar na inércia que lhe agrada. Olha, olha, olha. Espiritualidade não é brinquedo, viu? Meu neto que fala, quem pinta a espiritualidade de coisa bonita,
está enganado. Lá é responsabilidade, em cima de responsabilidade, é auto-honestidade, é sinceridade, primeiramente e sobretudo consigo mesmo. No que eu estou errado, mais vale que eu vá me corrigir. Porque por mais que eu tome ofensa de qualquer coisa que fale ou seja dito por qualquer pessoa, olha, estou sendo hipócrita. Querendo continuar no bem bom em que eu me encontro, achando que é o bem bom, né? Mas não é não. Não é. Aquele que age sem fazer o que sabe ser correto e depois se esconde no politicamente correto, né? Por trás do muro do politicamente correto. Ah, é porque isso é ofensa. Não é ofensa, isso é palavra. Ofensa é aquilo que você faz dela. Olha, ofensa é aquilo que a gente faz das palavras que ouvimos. Mas, vó, esse outro teve a intenção de me ofender. Se você não tem intenção de interpretar aquilo como uma ofensa, não ofende. Nem intenção, né? Nem predisposição. E isso vai de cultivo diário, por isso que se escuta a vó. Faculdade da vida, né? Essas conversas assim, no alpendre, né? Como se a gente estivesse na academia aristotélica, socrática, né? Olha, platônica, do Diógenes, do barril, né? Quanto que a gente precisa? Pouco. Só o discernimento de praticar os valores que a gente professa. Amar o outro não é se ofender com ele, não é tomar ofensa com aquilo que ele falou. É olhar para a realidade e dizer, realmente, vou me corrigir. Por quê, vó? Porque literalmente você está fechando o olho e saindo correndo. E quando tem mais ansiedade e mais pressa, montando num carro com tapa-olho e acelerando. Dizendo, não, eu sei mais ou menos aqui, ó, a rua vai reto, reto, reto. Até a rua que vai reto, uma hora você vai sair, né? Daquilo ali e vai trombar com alguma coisa. Por isso que diz Jesus sabiamente no seu evangelho, orai e vigiai. Fica com os olhos e com as orelhas bem abertos. Não por erro dos outros, nem para inconsistência alheia, e muito menos para a forma que cada um apresenta, mas para suas próprias imperfeições, inconsistências, para a forma que está gerando uma informação que você deu valor de verdade, que virou formatação mental e agora determina o seu senso de identidade, que você achou que era a melhor a se esposar e não é. Então, no resultado, você percebe isso? Volta lá na gênese daquilo. Modifica. Se eu vou na fonte da água e fecho aquela que está jorrando água suja e abro aquela que jorra água limpa, você não vai ver a modificação em 2 dias, às vezes nem no ano. Mas a água limpa está fluindo, a água suja vai embora. Viu? E não tem nada que, por exemplo, que desqualifique a gente desse, como que dizer, fontes, destinatários, né? Nem fonte, destinatários do amor de Deus, porque é incondicional por uma razão.
Não, Deus não bota a condição de você ser magro para ele amar você. De você não praticar vício para ele amar você. Mas existe a condição de você praticar auto-honestidade, ser sincera, ser verdadeira, amar a si própria para adquirir mais luz no seu espírito. Ou vai ficar correndo em cima de uma esteira, que quer dizer, não vai sair do lugar. Tudo deve ter um propósito, né? E na verdade tem. Ignorar o que você está fazendo e o que aquilo está causando a você no mundo é, infantilidade, né? É uma ingenuidade que vai representar depois karma, né? A ser corrigido. Porque uma coisa é a pessoa não saber, né? Outra coisa é ela saber e querer ignorar para poder continuar ou sem trabalhar, né? Porque muita gente não gosta de trabalhar. Na reforma íntima, não gosta. Nossa, hoje os espíritos estão sendo severos com a gente, né? Mas também não é só de sorvete, né? Às vezes eles puxam a orelha mesmo. Não é só de sorvete doce que a gente vive. Tem que comer umas coisas boas aí, às vezes, para, né? Voltar no equilíbrio, viu? Por isso, às vezes, vem um pouco mais severo, né? Com a gente. Comigo também, você acha que eu não tô engolindo cada sapo aqui hoje? Ai, perdão. Ah, mas eu tô, viu? Olha, eu tô engolindo cada sapo aqui hoje que tá indo lá no fundo. Mas necessário, né? Necessário. Necessário. Você vê, né? 90% é eles passando a mão na cabeça da gente. E 1% é ensinando a gente a andar com as próprias pernas. E a gente se sente ali um pouquinho desconfortável, né? Mas só nos mostra, né? É indicador do quão necessário é agir diariamente em auto-honestidade, auto-sinceridade, amor próprio. Não é verdade? Ai, vó, é verdade. No final eu gostei. Mais vale, né? Que você tenha gostado, que a avó nunca faz nada, né? Com um propósito que não seja aquele de somar na nossa vida, né? Clareza de pensamento e de sentimento. Reflexões da alma, lembretes da alma, né? Porque para isso que nós estamos aqui. Viemos no buffet da vida a alimentar-nos de toda a luz que o educandário terrestre pode oferecer. Para isso, a gente tem que ir no caixa. É como se fosse no caixa. Eles falam, quer luz, qual que é a senha? E a senha é sempre sinceridade sempre, consigo mesmo sobretudo. Olha para as coisas como elas são, não como que você pinta de agradável e, portanto, vamos continuar. Se corrija onde necessário for e avance. Viu? Que a espiritualidade é linda, mas exige responsabilidade. Sobretudo com aquilo que vai sendo dado para a gente. A energia, né? Nos é dada diariamente energia e a gente tem que qualificar ela. Qualificar é fazer o melhor que pode com aquilo que tem, onde foi colocada. É olhar para ver e dessa forma enxergar. Viu? Na graça de Deus. Ai, gostei. Como foi bom o encontro de hoje, né? Nargum doeu um pouco, mas saímos todo melhor, todos, né? Melhores dele.
agora é sentar e trabalhar, né? Na gente, no trabalho mesmo, no ganha-pão, estudar e sorrir. Não esqueça de sorrir, não esqueça de ser uma pessoa feliz, viu? Não esqueça da gentileza. Ai, vó, mas agora eu tô com a cabeça que eu tenho tanta coisa para arrumar. Será que eu dou conta? Nossa, fiquei estressada. Olha, é desse jeito. Às vezes a gente tem um boi, né, para comer. Mas se você comer uma garfada de cada vez, deixa o tempo ir passando. Um boi ficou feia a analogia, né? Matar o bicho, coitado. Um saco de arroz, vamos pôr. Você tem um saco de arroz de 20 quilos. Esquece aquela outra, né? Comeu o boi, coitado. Viu? Você tem um saco de arroz de 20 quilos. Você não come ele tudo num dia. Mas, se você for digerindo aquilo um pouquinho de cada vez, quando for final do ano, já está tudo resolvido. Mas se você não fizer, vai estar lá aquele saco de arroz e quem sabe não chega outro. Viu? Então é isso que você tem que se preocupar. Com cada dia, nem é se preocupar, né? Se ocupar. Porque quem se preocupa não se ocupa, né? Você tem que se ocupar com cada dia, só fazer o melhor que você pode, deixar que isso baste. Viu? E desse jeito, vamos todos caminhando e nos aproximando do Cristo. Sempre, porém, com sobriedade e serenidade sempre. Viu? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas minhas ações, nas suas ações, nos meus pensamentos, nos seus pensamentos e nos nossos sentimentos, né? E para sempre seja louvado, né? Na forma em que a gente se esforça, né? Para ser bom exemplo, para agir com alta honestidade e sinceridade, corrigindo o que nos compete, nunca nos comparando com os outros, e muito menos julgando alguém pela capa, porque sabemos que muitas vezes aquilo que não se enxerga é muito mais feio ou pode ser, viu? E deve ser corrigido igualmente, se não mais urgentemente. Daí a nossa impossibilidade intelectual e moral de julgar alguém, né, como inferior pela capa daquele livro, sem antes ler o conteúdo do nosso, né? Desse jeito. Então vá, Anja de Luz. Beijo da avó. Até daqui a pouco. Daqui a pouco eu volto, você vai ver.